Perguntas e respostas. Pergunta 2. A incerteza de medição é realizada todas as vezes que trocamos os equipamentos, MRC, calibração. Vamos lá? Vamos pensar então essa resposta e ainda sempre utilizando a 17025 como fonte de referência. O requisito 7.6 fala sobre avaliação da incerteza de medição. Então vamos dar uma lida no 7.6.1. Os laboratórios devem identificar as contribuições para a incerteza de medição. Ao avaliar a incerteza de medição, todas as contribuições que sejam significativas, incluindo aquelas oriundas da amostragem, devem ser consideradas utilizando métodos de análise apropriados. Então, esse requisito 761 ele é geral para laboratórios, tanto ensaio quanto calibração, e ele só diz que a gente deve identificar as contribuições e também que a gente tem que usar métodos estatísticos apropriados, beleza? Nada sobre prazo, nada sobre tempo. Vamos ver o 7.6.2. Um laboratório que realiza calibrações, aí eu circulei aí, sublinhei, incluindo as de seus próprios equipamentos, que é o caso nosso, quando a gente calibra um turbidímetro, um clorímetro e não precisa calibrá-lo externamente. Deve avaliar a incerteza de medição para todas as calibrações. Então, só diz aqui pra gente, enquanto laboratório de ensaio, que as nossas calibrações devem levar em consideração a incerteza de medição, né? Então, a gente calibra e calcula a incerteza de medição daquilo que a gente calibrou. 763, um laboratório que realiza ensaio deve avaliar a incerteza de medição. Ok. Nós, laboratório de ensaio, devemos avaliar a incerteza de medição. Quando o método de ensaio impossibilitar uma avaliação rigorosa da incerteza de medição, deve ser feita uma estimativa baseada na compreensão dos princípios teóricos do método ou na experiência prática sobre o desempenho do método, né? E aí aqueles casos de métodos, por exemplo, microbiológicos, que a gente não tem essa precisão como a gente tem nos ensaios químicos, e aí a gente ainda assim deve fazer algo dentro das possibilidades, né? Levantando as fontes, avaliando referências, mas não fala nada pra gente aí sobre tempo, sobre quando fazer. Vamos continuar. Tem uma nota, ou melhor, 3 notas, vamos ler as 3 notas. Nos casos em que um método de ensaio bem reconhecido especificar limites para os valores das principais fontes de certeza de medição e especificar a forma de apresentação dos resultados calculados, considera-se que o laboratório atende ao 763 ao seguir o método de ensaio e as instruções para relato. Então, por exemplo, os métodos da IDEX, eles já trazem para a gente uma tabelinha de menor medição, maior medição, seria o mais ou menos da incerteza. Então, a gente não precisa calcular, porque isso já está especificado pelo método que é bem reconhecido, né? Isso não é muito comum para ensaios químicos, é mais para ensaios biológicos, mas existe o caso. Nota 2. Para um método em particular, no qual a incerteza de medição dos resultados foi estabelecida e verificada, não há necessidade de avaliar a incerteza de medição para cada resultado. Caso o laboratório possa demonstrar que os fatores de influência identificados como críticos estejam sob controle. Ou seja, se eu fiz a minha estimativa de incerteza de medição no início do ano de 2021, por exemplo, há 2 anos atrás, e aí a calibração do meu equipamento, dos meus equipamentos, continuam estáveis, os materiais de referência que eu utilizo, a incerteza do tipo A calculada para eles, também esteja estável, e os meus controles de rotina, cartas controle, verificações intermediárias, demonstrem que
tudo se mantém estável, que o meu pessoal é o mesmo, que a temperatura ambiente, umidade, pressão atmosférica, se isso é crítico ao meu ensaio, também mantém-se estável. Eu não preciso calcular para todas as medições. Eu posso ter aquele cálculo e demonstrar que de 2021 até agora está tudo estável demais. Nada mudou, então a gente também não vai mudar a estimativa de incerteza. Então essa nota 2, ela é uma portinha que se abriu para essa resposta. Lembrando que o mais importante aí, ó, que fala que caso o laboratório possa demonstrar. Então, isso deve ser através de uma análise crítica, né, gente? Então, por exemplo, faça um registro de análise crítica, pode até ser lá na análise crítica pela gerência, demonstrando que no ano que se passou, tudo se manteve estável e por esse motivo, no próximo ano, não será atualizado as planilhas de estimativa de certeza de medição, por exemplo. Né? Então, lembra que essa porta ela é aberta para o laboratório desde que ele saiba fazer essa demonstração e que realmente isso seja válido. E a nota 3, para informações adicionais, verá a BNT ISO IEC Guia 98-3, a ISO 21748 e a série ISO 5725. A 21748 e a 5725 não tem versão brasileira. Porém, a 98 é o GAN, né, que é disponibilizado gratuitamente através do site do Inmetro. E aí eu aproveitei e peguei um trechinho dele para a gente também colocar aqui em pauta e conversar um pouquinho sobre, para ampliar ainda mais a discussão dessa pergunta. Então vamos lá, avaliando os documentos da nota 3. Então no GAN, lá no item 7, fala sobre relatando a incerteza. Esse é o título do item. E aí, lógico, dentro de um texto bem grande, tem esse item 7.1.2 que diz o seguinte: quando os detalhes de uma medição, incluindo o modo como a incerteza do resultado foi avaliada, são fornecidos por meio de referência a documentos publicados, como é frequentemente o caso quando os resultados de calibração são relatados em um certificado, é imperativo que essas publicações sejam mantidas atualizadas, de forma a permanecerem consistentes com o procedimento de medição realizado em uso. Ou seja, não tem discussão, né? Quando fala que é imperativo, é tipo, é isso mesmo e acabou. Tem que estar atualizado. Então, se eu calibrei o meu espectrofotômetro, usando o mesmo exemplo que eu dei para a nota, né? Se eu calibrei o meu espectrofotômetro esse ano e a calibração deu diferente da calibração do ano passado, ou para melhor ou para pior, eu tenho que manter isso atualizado na minha planilha de incerteza. Né? Então, eu não preciso falar assim, eu vou atualizar minha planilha de certeza todo ano. Não é assim. Eu vou atualizar quando tudo atualiza. Então, esse ano a única coisa que atualizou foi a calibração do espectrofotômetro. Vamos atualizar isso lá. Esse ano mudou as pessoas que executam a medição. Então, vamos mudar esse peso do tipo A. Esse ano mudamos o MRC utilizado na calibração ou o MR utilizado na verificação e os dados estão diferentes, a incerteza é diferente, então vamos atualizar isso lá. Né? Então, percebem que não está nada extremamente escancarado, está só descrito em uma nota, e quando a gente lê o GAN tem essa informação que te fala para deixar tudo atualizado. Beleza? Até aí, gente, tem alguma dúvida? Tá claro? Vamos manter aí essa linha de interpretação que qualquer pergunta pode gerar outra pergunta e vamos continuar pensando. Um abraço.